Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. LIFE11, o Life 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário híbrido na minha humilde opinião. É como se fosse um hedge fund ou um fundo de multi-estratégia. A gente vai ver lá dentro do seu relatório gerencial as classes nas quais esse fundo investe. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo teve uma queda recente e atualmente está sendo negociado a R$ 9,44. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 16,66% e ele está sendo negociado atualmente a um PVP de 0,95, o que indica 5% de desconto. É um fundo que está com a liquidez de quase 1 milhão por dia, uma liquidez alta, e ele vem de uma variação positiva de 12% aí nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse é um fundo com pouco histórico, então esse é um principal ponto de atenção e que tem que se ter. E é um fundo que estava operando ali próximo ao seu VP de R$10 e até acima do VP durante uma boa parte da sua existência. Somente aí nos últimos meses o fundo começou a ter uma queda mais constante. Então quando ele veio ao mercado, ele ficou orbitando ali abaixo dos R$10 durante um período, mas chegou a beliscar ali R$10,80, quase R$11, isso lá em meados do ano passado. E aí, passado o tempo, o fundo orbitou ali novamente próximo dos R$10, teve uma queda novamente no final do ano passado, voltou a ficar lateralizado ali próximo dos R$10 e a partir do mês 6 o fundo começou a ter um crescimento alto, né? Sendo negociado ali na faixa de R$10,50, quase R$10,60, R$10,70 e a partir de setembro/outubro para cá, o fundo entrou numa queda bem maior do que o normal, né? Apesar de a maioria dos fundos de papel estarem depreciados, esse fundo ele começou o seu histórico de queda recente, frente a outros fundos de papel, né? Mas o que eu vejo isso aqui com tranquilidade. Pelo que eu vi lá do relatório gerencial, não vi nada lá que trouxesse uma preocupação maior. Continuando aqui no site, o que a gente observa? Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome do fundo, o CNPJ, é um fundo para investidor geral, ele é híbrido, ele é segmentos diversos, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo de papel. É um fundo que conta com 13 mil cotistas e mais de 34 milhões de cotas emitidas. Ele vale atualmente R$ 9,94, ele tem um valor de mercado de 341 milhões e apesar de estar constando aqui 14 centavos, é um fundo que estava entregando em média 13 centavos e meio, o que é um dividendo muito elevado. Então, aqui é mais um ponto de atenção. Um fundo pagando muito, não adianta se iludir, né? E achar que não é um fundo arriscado. Então, se você entrar nesse fundo pelo dividendo, depois, se ocorrer alguma coisa de inadimplência, não fique revoltado, assustado, porque o fundo começou a ter problemas, né? Se ele está pagando muito, não tem como o fundo pagar muito se não for um fundo de alto risco. Isso eu vou tentar demonstrar lá dentro do relatório gerencial. Continuando aqui no site, a gente vê outras informações a respeito do fundo, como o dividend yield médio do fundo. É um fundo que opera com dividendo alto, elevado, orbitando ali entre 1,20 e 1,50 em média, né? Então, recentemente ele estava orbitando próximo de 1,20, ele fez um dividendo bem acima da normalidade e agora ele começou a melhorar o dividendo, o dividend yield, na verdade, né? E por que esse dividend yield começou a melhorar? Vocês vão ver no próximo slide que o dividendo ele está lateralizado. Então, se o dividendo está de lado e o dividend yield sobe, o que ocorre com isso aqui é que a cotação está caindo, a gente vai ver, já viu lá em cima que a cotação está caindo, né? E a gente vai ver aqui, ó, nominalmente, que o dividendo está estagnado. Então esse fundo, ele entregou durante um período aí 12 centavos, que ainda assim é um dividendo alto, chegou a entregar também ali 13, atualmente ele está entregando 13 centavos e meio, e ele teve essa entrega extraordinária ali de 18 centavos. Então, ó, no dia 31/10, o fundo entregou no dia 7/11 essa quantia de 13 centavos e meio. Esse vídeo aqui ele é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, seguramente, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter anunciado ali dividendos ali de novembro para serem pagos ali em dezembro. E pode ser, inclusive, que quando o vídeo for ao ar, ele já está, inclusive, pago lá em dezembro. Pelo que eu vi do relatório gerencial, no último mês, o fundo não teve o resultado que ele distribuiu. Então, pode ser que futuramente
o fundo arrefeça e comece a distribuir novamente valores menores ali de 12 ou 11 centavos. Não dá para se ter certeza, né, baseado apenas no relatório gerencial, mas essa questão de que se ocorrer a queda dos dividendos pode ser uma das justificativas para o mercado já ter antecipado e derrubado a cotação do fundo, né? Só o futuro a gente vai concretizar para saber se isso vai acontecer ou não. Mas pode ser que aconteça isso aí no futuro. Continuando aqui no site, a gente vê mais informações a respeito do fundo, principalmente a rentabilidade, e a gente observa que, comparativamente com outros indicadores, ele está com rentabilidade muito boa, chegou a ser muito maior, mas ela caiu em razão das quedas recentes do fundo. Então, atualmente, o fundo está com 25% de rentabilidade, o CDI 20%, o IPCA 7%, o IFIX 13% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 32% de rentabilidade. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, considere tornar-se membro aqui do canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro aqui do canal, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos, você vai ter preferência quando pede vídeos, participa do grupo do Telegram e tem desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa nossa planilha é um ótimo produto, com muitas funcionalidades. Adquirindo a planilha, ela vai te ajudar de inúmeras maneiras, principalmente vai te ajudar na sua organização de seus ativos e na sua declaração de imposto de renda. Ela te ajuda, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Então adquira, porque além de ser um ótimo produto, você comprando a planilha é uma forma de apoio financeiro aí ao canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, com conteúdo muito agregador. Adquirindo aí os e-books, eles vão te ajudar de diversas maneiras. É um conteúdo barato, acessível, agregador, e comprando os e-books também é uma forma de nos apoiar aí financeiramente. Desde já, muito obrigado. Se você estiver precisando de uma ajuda para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o nosso racional por trás das nossas escolhas, né? Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório ali com 34 páginas, mais ou menos ali no padrão de outros relatórios gerenciais. É um relatório com uma certa defasagem, né? Eu estou gravando esse vídeo no final de novembro e para mim já deveria estar sendo entregue ali o relatório ali de outubro, né? Então isso aqui é setembro, provavelmente com referência a outubro, mas já daria para estar sendo entregue ali o relatório de outubro, referência a novembro, acredito eu, né? Mas enfim, quando o vídeo for ao ar, pode ser que já tenha um relatório mais recente. Continuando aqui, ele traz alguns destaques, né? Os dividendos anualizados, o último dividendo frente ao valor da cota, o que isso daria de CDI líquido, o quanto o fundo tem aí de valor de mercado, a liquidez do fundo, o número de cotistas, né? Continuando, ele traz alguns resumos. Aqui a gente vê as taxas cobradas pelo fundo. Então o fundo cobra de taxa 1,38 e mais 20% de performance se eles conseguirem bater 100% do CDI. Então, olhando baseado apenas nessas taxas, eu considero ser taxas bem careiras. Agora, vamos deixar para ver lá na frente, onde a gente vê na prática, e aí a gente vê se essas taxas realmente são altas ou não. Mas, nesse sentido aí, eu considero ser taxas bem careiras. Continuando no relatório, aqui ele vem trazer umas situações de cenário macro. Toda essa parte eu costumo pular, mas eu sugiro que se você gostou do fundo ou pensar em investir nesse fundo, é importante você ler essa parte para você tentar entender aí a cabeça da gestão, né? Continuando, ele fala sobre atualizações da carteira. Também vou pular essa parte, mas é interessante para ver o que os principais ativos, não são todos, se houve compra, venda, movimentações, tá? É interessante você parar e dar uma olhada aqui para você entender minimamente em que o fundo investe. Mas ele é um fundo que investe em loteamentos, ele investe também em desenvolvimento, em corporação. Então ele fala, ó, setembro, o empreendimento não realizou nenhuma venda, mas recebeu algumas antecipações de parcelas por parte de compradores. O fundo conta com mais de 16 milhões de VGV realizado em 2024 e algumas negociações em andamento que podem concretizar após o período eleitoral na cidade de Manaus. Na parte construtiva, o projeto possui expectativa de obter o habite parcial da primeira etapa em outubro ou novembro. Durante o mês, a obra avançou principalmente nas áreas de lazer com execução de piscina e da alvenaria do clube esportivo. Então, note que ele atua
em ativos também de loteamento e desenvolvimento. Esse é um dos motivos que esse fundo vem pagando muito recentemente. Ele fala de outros ativos aí do portfólio, mas enfim, não fala de todos os ativos. Aqui eu vou falar um pouquinho aqui sobre essa parte de true sale, que é isso aqui que ultimamente tem trazido um resultado excepcional para o fundo. Então, Maragogi, no mês de setembro, ocorreram 3 vendas e 4 distratos, que contribuíram para uma redução de 1,65 na adimplência total da carteira. As vendas do mês foram na faixa de 680 por metro quadrado no Green Maria e 770 no Green Portugal. Green Portugal, a SPE, chegou à marca de 483 clientes ativos, com uma evolução mensal de 13 vendas na faixa de R$ 770 por metro quadrado, e ocorreram 2 distratos. OneTwo, a carteira não sofreu 2 alterações quanto à venda ou distratos dos contratos. Home Equity, quantas estratégias Home Equity sem atualizações em relação ao período anterior. Essas operações de true sale aqui, ó, é praticamente a parte onde eles desinvestem a parte que eles atuam com desenvolvimento, e isso aqui gera um retorno bem expressivo para o fundo. Continuando aqui, ele fala sobre suas estratégias de alocação. Então, o que é o core desse fundo? Life 11 possui como foco ativos geradores de renda mensal com maior exposição em projetos de loteamento, com característica de primeira residência, e na região sul do Brasil. O fundo abrange diversos segmentos de desenvolvimento, como loteamentos abertos, condomínio fechado, projeto de incorporação vertical e horizontal, dentre outros. Então ele vai falar da localização, que é o foco do fundo, né? Mas eles também, vocês vão ver que eles têm exposição a outros mercados também, a outras regiões. Mercado residencial, do loteamento. Então aqui a gente vê um pouquinho da ideia da gestão. Empreendedor regional, que eles fazem parcerias, taxas atrativas com garantias sólidas, experiência executiva. E aqui a gente chega na parte de retornos e rendimentos. Então o fundo já vem aí há mais de um ano superando o CDI nas suas entregas. Isso é um ponto positivo, mas como a gente viu lá que a performance do fundo é só dele bater o CDI, então vocês vão ver daqui a pouco que o fundo tem uma despesa altíssima com performance, porque eles estão conseguindo bater o CDI. Então isso aqui para mim é algo que, de certa maneira, é um ponto ruim do fundo. A gente vê aqui no acumulado do ano, ele vem com um acumulado, né, alto, é um ponto até interessante que o fundo vem tendo uma performance alta, mas aí eu volto a falar o que eu falei anteriormente. Se o fundo entrega muito, ele vem carregado de muito risco também. Não existe a relação de muito retorno sem vir com risco atrelado. Não tem como você receber muito e baixo risco. Continuando aqui, ele mostra também o total de retorno do fundo, né? Então, tanto a cota patrimonial quanto o mercado vem superando e muito aí o CDI do período aí desde que ele veio a mercado. Então, segundo a gestão, eles estão com 170% do CDI na cota patrimonial e 193% do CDI na cota mercado. Como a cota caiu um pouco mais, né, recentemente, então vamos aguardar o próximo relatório para eles trazerem esse desempenho da gestão aí do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio gratuito aqui para o canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta simplesmente aqui nesse vídeo você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar aí a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo imobiliário? Você tem? Você teria? Você acha que só porque esse fundo paga muito, é um ótimo fundo atualmente, é um bom fundo para se investir? Se você pensa desse jeito, cuidado. Por quê? Pode ser que aconteça aqui não na mesma forma tão severa como aconteceu com o HCTR, DEVA e etc. Mas esse é um fundo arriscado, só que é um fundo novo. Então, poxa, o RPR11 vem passando por dificuldade, BCR vem passando por dificuldade. Se você olhar para esse fundo somente com o olhar de que ele paga muito, ele é um bom fundo, bastante cuidado em relação a isso. Eu não estou aqui para dizer o que você deve ou não fazer, não é esse o objetivo, mas eu sempre tento ajudar de forma que tenha um cunho educacional aí nos vídeos, né? Então, assim, eu particularmente não tenho esse fundo, também não seria um fundo da minha escolha, mas não porque eu tenho nada contra, até porque eu tenho ativos arriscados no meu portfólio. Mas não se iluda, eu não acredito que esse dividendo do fundo será sustentável por muito mais tempo e que em algum momento isso acontece e acaba arrefecendo, é normal. Fundos, quando vem a mercado, eles no início pagam muito, mas depois é normal que comece a ocorrer inadimplência, é normal que comece a ocorrer situações aí de risco de crédito, de renegociações.
E aí tudo isso tende a ter impacto aí nos dividendos do fundo. Então, particularmente eu não tenho interesse de ter, mas eu não vi algo gravíssimo assim ao ponto de dizer sim que eu acho o fundo ruim. É uma gestora para mim pouco conhecida, né? E tem alguns pontos de atenção lá dentro, principalmente taxa. Tem certas situações que me afastam de investir. Esse fundo, as taxas que ele paga estão dentro do limite que eu acho aceitável. Para mim, no máximo é 15%. Então está dentro desse limite, mas eu acho taxas careiras. Outro ponto que eu vejo de atenção aí no fundo é que ele é novo, como já falei diversas vezes, e que ele tem concentração de devedores. Esse é um dos pontos aí de bastante atenção. No caso de HCTR, Deva, Tord, Versalhes, na época não era sabido que alguns grupos econômicos lá era a mesma empresa. Isso não estava claro lá. Nesse fundo e vários outros fundos que eu venho trazendo, esse tipo de informação ali, pelo menos assim, a gente vê o mesmo devedor ali de forma explícita que ele tem concentração. Então a gente vê o seguinte, eu vejo problema em ter ativo arriscado? Não. Mas para mim, ele deve pulverizar esses devedores do seu portfólio. Agora aqui tá claro, eu vou mostrar isso lá dentro do relatório mais à frente, tá? Que ele tem concentração e isso é algo para mim que é muito, muito arriscado. Mas enfim, o fato de eu estar falando esses pontos a respeito do fundo aí não significa que ele seja bom ou ruim. E nem que isso seja indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar o nosso objetivo de tentar chegar aos 20 mil inscritos. Se inscreva aqui no canal e nos ajude a chegar nessa marca. Todos os nossos canais aí estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Aqui eu gostaria de reforçar novamente, se tiver precisando de ajuda para consultoria, mentoria, uma estruturação de carteiras, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail, pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira, só lembrando que nós não fazemos indicação de ativos. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e aquele ponto que eu falei para vocês, ó. Operações through sale, ele traz um resultado aí acima até de que várias outras operações do fundo. E a gente vai ver depois lá que são percentuais pequenos do portfólio. Então, julho trouxe um resultado astronômico aí para o fundo. Ó. Agosto menor, setembro já arrefeceu, mas aquilo que eu falei para vocês, resultado final. Então, julho o fundo conseguiu fazer uma reserva de 1,5 milhão. Agosto, 1,1 milhão, mas setembro ele praticamente usou aquela reserva que ele tinha feito lá anteriormente em julho. Então, como o fundo aqui não traz pra gente o que ainda tem ou não de reservas, ele não traz informações nesse sentido, né? Não dá para se ter certeza se pode ser que daqui a pouco ele esteja com um resultado operacional menor do que ele realmente teria, né? Então, se continuar nesse patamar aqui, ó, e a gente não sabe quais são as reservas, né? Mas aparentemente, eu não sei se o fundo tem tanta reserva assim, pode ser que daqui a pouco o fundo tenha que diminuir um pouco as suas distribuições aí. Nós vamos calcular na prática o que as despesas aí representam frente às receitas. Julho e agosto o fundo não oferiu performance, mas, poxa, 284 mil de taxas, ó, 270, 300 mil, interessante, mas ó, quando bateu a performance, 762 mil. Então, até aqui, desde o início do fundo, o fundo recebeu de taxa 5 milhões e 800 e performance 4 milhões e 400. Então, esse ponto aqui me chama a atenção que a performance, de certa maneira, machuca o resultado do fundo. Era para ele ter um resultado ainda melhor, né? Mas enfim, ó, vamos somar aqui, ó, 4 milhões 415 mais 5 milhões 869, que eu vou arredondar para 5 milhões 870. Então, ele teve uma despesa aí desde o início do fundo de 10 milhões 285. Esse valor aqui, vezes 100, dividido por 76 milhões 609. Então, as despesas do fundo ali, caras, ó, 13,42%. Abaixo dos 15%, né? Mas, para mim, são despesas aí bem exageradas, na minha humilde opinião. Histórico de distribuições. Então, o fundo vinha distribuindo 12, teve um excesso ali de 18, caiu para 13 centavos e meio atualmente, né? Mas, segundo a gestão, eles estimam continuar entregando 13 centavos e meio até o final do ano. Então, vamos ver se o fundo consegue manter esse dividendo aí. Seria mais interessante se eles trouxessem com transparência, né, o que eles têm de reserva ou não. Na época, como a cota estava muito elevada, eles trouxeram uma tabela de sensibilidade, ó, entre 10,52 e 10,20. E atualmente a gente vê que ele está bem abaixo disso, né, 9,44. Então, a 10,20, o fundo teria ali, ó, IPCA mais 13, líquido IPCA mais 12,54. Então hoje isso aqui subiu ainda mais, né? Então quanto mais barato você consegue comprar um ativo,
maior é o seu retorno interno. O número de cotistas vem explodindo, né, saindo de quase nada para essa faixa de mais de 13 mil, né, 12 mil e pouco. E aqui a gente chega na carteira do fundo e aqueles pontos de atenção que eu falei para vocês. Ó. Posição desse EMA, 9%. Não é... Até 10% é algo do limite, mas atualmente eu prefiro exposições de 6%, 7%, assim como sendo limítrofe, né? Então, exposição alta. Ó. QSJR aqui, ó, mais 11%. Aí, ó, Mirante. A gente tem 2 Mirantes aqui, ó. Quase... Vai dar ali a 8% de exposição. Aí a gente vê esse FDIC Residencial Club, que é um que tem lá no RPR11 e é algo problemático lá, né? É algo assim, ponto de atenção, ó, 10% do portfólio. Esses greens, que é os True Sale aqui, ó. Green Maria, Portugal, Green Portugal. Ó. Esses aqui estão dando ali, sei lá, 15%, 16% do PL. Enfim, ele tem, de certa maneira, exposição a alguns devedores. E isso é um ponto assim, se esses devedores derem problema, pode impactar severamente as receitas do fundo. Então, se você quiser se expor ao fundo, saiba desses riscos aí. A gente vê a carteira, ele tem CDI mais 6, ele tem GPM mais 13, PCA mais 13. Então, é um fundo de altíssimo risco. Por enquanto, está dando tudo certo, o fundo está pagando muito. Eu espero que o fundo nunca tenha problema. Mas é normal que ele venha a ter. Então, depois, não seja surpreendido, fique chorando aí, reclamando e tal. Fundo com alto retorno aqui é um fundo de alto risco. Ele mostra o LTV médio da carteira e os seus históricos de exposição. O fundo vem diminuindo a exposição a IPCA, né? Chegou a ter 53% e atualmente está em 48%. IGPM ele reduziu muito, de 16% para 9%, e CDI saltou de 30% para 42% a exposição do portfólio do fundo. Alocação das carteiras, né? Os segmentos que o fundo investe, 40% loteamento, ele tem ali incorporação 24%, multipropriedade, que é algo de altíssimo risco, 16%, e na data do relatório gerencial o fundo contava ali com 20% em caixa, né? O fundo tem uma exposição alta entre IPCA e CDI, quase que meio a meio, e aqui a gente vê os diversos ativos que o fundo investe. Ele investe em CRIs, ele investe em True Sale, FDICs, Home Equity. Então esses True Sales, quando solta resultado, eles trazem resultados bem altos para o fundo, né? Então esse aí é um ponto aí de onde que vem. A gente vê que o fundo tem exposição aí em diversas regiões, apesar do que a gente já viu lá atrás, que a região sul é a maior exposição do fundo, mas ele tem um pezinho em outras regiões aí também. Aqui ele mostra a quantidade de vendas e como que estão as obras também. Isso aí é um ponto de atenção. É melhor a gente ver aqui por embaixo, né? Então, ó, como é que estão as vendas aí? É muito importante que esteja vendendo 76% de vendas e que as obras estejam andando bem, 72% de obras prontas, né? Mas esses quase 30% de obras e essa média de vendas aí, é importante que isso aumente. Por enquanto, o fundo está muito saudável, com razão de saldo devedor de 223%, mas isso aqui pode cair de uma hora para outra e começar a afetar o fluxo de caixa do fundo aí. Aqui ele mostra suas exposições em relação aos CRIs, não é em relação à carteira inteira do fundo, né? Ele tem CRIs no setor de loteamento, são CRIs arriscados. Incorporação também tem lá o seu risco. E multipropriedade, os CRIs de multipropriedade, quase 10%. Então, em resumo, é importante entender que o fundo tem ativos de alto risco, tá? Exposição por segmentos, ó. Paraná, 13%. Sergipe, 19%. Amazonas, que não é comum, ó, 22%. Santa Catarina, 16%. Rondônia, 14%. Rio Grande do Sul, 10%. E São Paulo, 7%. E aqui a gente está vendo especificamente só dos CRIs. E aqui entra nas operações do fundo. Eu não vou ler todas aqui, mas eu sugiro que, se você gostar do fundo, abra essa parte aqui final, ó, da página 21 até a 34, praticamente é só os devedores do fundo. Eu sugiro que você leia o que é esse devedor, ó. Então, o que é esse CRI barra Loft aqui, ó? É uma incorporação horizontal, eles pagam mensalmente, eles captaram aí 31 milhões, o que foi dado como garantia? Cessão fiduciária de direitos creditórios, hipoteca cedular, alienação fiduciária de cotas, as obras dessa operação, 67% das obras concluídas e já foi vendido ali quase que 90% das estruturas. Ele fala aqui um pouquinho sobre os projetos também, né? Tá ali dentro dessa dívida. E, de novo, eu sugiro que vocês leiam para vocês entenderem minimamente em que vocês vão estar alocando o dinheiro de vocês, né? É extremamente importante vocês lerem essa parte final aqui do portfólio e é uma das partes que eu acredito que as pessoas não dão tanta atenção assim.
Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui!